Veja bem, nós temos aqui um cronograma no Word, onde eu apresento as aulas que eu vou ministrar de AutoCAD. Só que eu tenho um problema aqui. Um exemplo é a aula 9. O que a aula 9 me apresenta de problema? Ela apresenta o seguinte: o comando draw possui vários comandos dentro desse, vamos dizer assim, painel draw, que seria o quê? Comando de linha, comando de círculo, comando de polilinha, comando de retângulo, de arco. Então, uma única aula aqui de draw fica muito pesada, muito demorada. Então, há necessidade de dividir essa aula em mais aulas. Então, se eu for copiar com Ctrl C, dar um Enter e Ctrl V, eu tenho que alterar aqui de 9 para 10 e descrever o que seria esse draw agora. E perceba que agora eu fiquei com 10, aula 10 aqui e aula 10 aqui também. De um total de que está já em 46 aulas. Ou seja, todo esse restante aqui eu tenho que alterar, tá? E tem que fazer isso de forma manual. Como fazer para melhorar esse sistema? Podemos utilizar do Excel. Exatamente. Podemos realizar esse cronograma no Excel. De que forma? Esse primeiro item ficaria na coluna A e a descrição da aula ficaria na coluna B. Vamos fazer então. Selecionamos o conteúdo que queremos copiar no Excel. Com o comando Ctrl mais a tecla C, copiamos o nosso conteúdo. Vamos até o Excel e com o comando Ctrl mais a tecla V, colamos o nosso conteúdo. Pois bem, eu vou aumentar a letra para o tamanho 12. Observe que ao ajustar automaticamente a coluna A, temos aqui todo o conteúdo da aula numa única coluna. Para que o Excel possa separar esse conteúdo, utilizaremos de uma fórmula. Então, vamos em Fórmulas, Texto, e buscamos aqui este ponto texto, que retorna os caracteres do meio de uma cadeia de texto, tendo a posição e o comprimento especificados. Vamos fazer isso na prática. Clicamos sobre Ext.texto e observamos aqui a nossa caixa de argumentação. O texto que eu gostaria de extrair o conteúdo é a minha coluna aqui, A, linha 2. O comprimento inicial, ele começa no 1. Se contarmos aqui, sustenido, o A, U, L, A, espaço, 0, espaço, traço, espaço, temos 10 caracteres. Então, digitamos 10. Observe que ele deu uma prévia do que ele irá extrair com essa fórmula. Clicamos em OK e olha que interessante. Mesma coisa podemos fazer com o texto, o título da aula. Repetimos aqui em Fórmulas, Texto, Ext.texto. Qual é o texto que desejamos remover os caracteres? Selecionamos, no caso A2 ainda. Porém, agora iniciamos no caractere 11. E terminamos, podemos colocar aí um número que pegue vários... para a gente não ter que contar cada caractere, eu vou jogar um número alto, garantindo que pegue todo o conteúdo. Então eu vou colocar aqui 250.
Perceba que agora o resultado da fórmula pegou apenas o título da aula. Clicamos em OK. Ajustamos a coluna C. E observe que agora nós temos em uma coluna o número da aula e na outra coluna o título da aula. Basta apenas agora selecionar os dois e arrastar para baixo, clicando no canto inferior direito até o final. E olha que interessante, podemos reajustar a coluna C automaticamente e perceba que agora nós temos uma sequência de aula onde fica fácil aumentar essa sequência. Selecionamos os dois últimos campos, clicamos aqui no canto inferior direito, clique, segure e arraste. Ele copiou a aula 45 e 46, basta renomear para 47, 48. E agora copiamos o nosso conteúdo da aula 10 para o conteúdo da aula 12 e deletamos o 10 e o 11. Deletando aqui, basta selecionar a aula 9, arrastar até a aula 11 e agora renomear os títulos das aulas. Clicando duas vezes sobre a célula, observe que vai ficar piscando o cursor, então podemos editar aqui, escrevendo o comando. Então, comando de desenho line, line e polyline. Embaixo, se não quisermos dar os dois cliques, podemos vir até a barra de fórmulas e clicar no ponto onde desejamos inserir o texto. E nesta, vamos fazer o comando circle e rectangle. Inserir. E na de baixo, que é a aula 11, podemos fazer o comando arc. Inserir. Observe que não precisamos alterar agora o número das aulas, pois estão divididos em colunas, facilitando assim a edição de novas aulas futuras ou modificação desse cronograma. É isso aí, pessoal. Até uma próxima videoaula e até mais.